noite. Obrigada por aceitar nosso convite para a gente fazer esse bate-papo. Estamos aí rumo ao final de 2020, né? Mais 2 semaninhas aí, daí a gente para um descanso, né? Vamos Uhum. gerir o nosso tempo, colocar esse tempo aí com prioridades, dar um tempo de pausa, de descanso, de reflexão. E eu acho que esse tema de hoje ele vai trazer bastante reflexão para a gente, né? Enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mãe. E eu acho que é isso que a gente precisa refletir diante dessa loucura que a gente está vivendo, né? Então, obrigada pelo convite. A Rosana é uma grande amiga, é coach, uma pessoa maravilhosa, cheia de ideias, cheia de Uhum. luz aí, cheia de sonhos que estão se concretizando. Eu acompanho ela desde esse comecinho, né, Rosana? E a gente vem Sim, trilhando uma parceria bem gostosa. A palavra é sua. obrigada, Thaís. Obrigada a você pelo convite, né, pela confiança aí no meu trabalho. Realmente a gente está trilhando aí uma parceria muito sólida, muito bacana, né? E, bom, gente, prazer, meu nome é Ojana, sou coach, como a Thaís já falou, né, formada pelo Instituto Brasileiro de Coach, o IBC, desde 2014, 2013, 2014. E desde então, falar rapidamente só quem eu sou, depois eu já passo para a Thaís. Desde então, desde 2013 para 2014, eu comecei a me auto-aplicar no coach, né? Junto com os 4 pilares da inteligência emocional. Então, isso só foi me dando fôlego, conhecimento, aprendizado, enfim, né? E aí, de 2019 para cá, aí realmente eu entrei na área de empreendimento mesmo, né? E entrei de cabeça, né? Bem naquele. O meu propósito de vida desde 2013 se concretizou agora em 2019 com toda essa empresa, que é com esse propósito de levar para todo mundo, né? Essa questão da inteligência emocional, das ferramentas do coach, e como a Thaís disse, né? Da leveza, do propósito do tempo, enfim, tudo isso que a gente vai conversar um pouco mais aqui. Não vou dar spoiler, não, pode ficar tranquila, Thaís. E o que é gostoso, né, são as nossas trocas, né? Eu vejo isso como muito positivo e foi até um dos objetivos que eu tive quando eu comecei a fazer as lives, né? A gente conversava muito sobre isso, ai, começo, não começo, né? A Uhum. insegurança, enfim, mas de trazer pessoas que tenham o mesmo propósito, né? Logicamente, de divulgar o nosso trabalho, mas um trabalho que tenha um casamento, né? Que as ideias se concretizem, que as ideias possam se unir, se somar em prol da gente e do outro, né? E quando a gente fala em gestão do tempo, às vezes as pessoas ficam até pensativas a respeito, né, Jana, do que é isso, né? De como isso acontece. Então, acho legal você trazer um pouquinho disso, depois até você, né, no final, explana um pouquinho do teu workshop. Eu acho isso bem bacana para as pessoas também despertarem esse interesse em começar a olhar para si, né, e para o seu tempo. Uhum. Muito bom. A gestão do tempo, gente, ela é muito mais ampla, né, do que um simples planejamento. O planejamento faz parte da gestão do tempo. Só que eu trabalho a gestão do tempo com um olhar mais macro. Primeiro, Thaís, a gente precisa se conhecer para entender como a gente usa nosso tempo, né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Eu estou usando meu tempo de forma adequada? 90% das pessoas respondem para mim que não. E que ok, que é natural, né? Porque, gente, tempo todo mundo tem e é igual para todo mundo. E aí as pessoas perguntam assim para mim: se eu fizer uma orientação com você, um direcionamento, eu vou ganhar mais tempo? Não, não tem como, né? Porque O relógio vai atrás, né? o seu tempo é igual ao meu. Nós temos 24 horas. Então, quando a gente fala de gestão do tempo, é entender como que eu, né, em diversos papéis da minha vida, nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo da live, como que eu vou me comportar dentro das 24 horas que eu tenho e dos 7 dias da semana, e dos 30 ou 31 do mês. Esse é um primeiro passo, né? Olhar o tempo como algo macro e que você está envolvida nele, né? E trazer ele ao seu favor como seu aliado. Muitas pessoas têm o tempo contra elas, né? Ah, o tempo parece que está contra mim, porque nada dá tempo, nada eu consigo fazer.
nada é muita coisa e tudo também é muita coisa, né? Então, a gestão do tempo é esse olhar, gente, esse olhar mais macro. Então, quem tiver, já sai um pouquinho da caixinha, né? Já comece a pensar que você primeiro precisa se autorresponder como que você está se sentindo e como que você está usando o seu tempo. Ele está ao seu favor ou contra você? Se tiver contra, fica aqui na live que a gente vai falar bastante sobre isso. E se tiver a favor também. Porque se tiver a favor, porque aí fica para validar. das dicas Exato. pra gente, né? Compartilhar. Já ajuda O que a para gente compartilhar. vê, exatamente, o que a gente vê hoje, né, Jana, é esse acúmulo de tarefas. Eu acho que a pandemia, ela teve pontos positivos, né, tirando toda a tragédia, né, que a gente vem aí enfrentando no nosso país e no mundo, mas ela teve os pontos positivos, né, da pessoa começar a refletir, a olhar para si, para poder olhar para o outro. Né? A gente só olha para o outro quando a gente começa a olhar para a gente, né? Sim. E aí a gente começa a falar desse acúmulo de tarefas, né? Então, assim, quando a gente olha para a mulher, não que o homem também não esteja no mesmo barco, né? Aqui em casa nós estamos os dois no mesmo barco, né? Porque os dois estão trabalhando de casa. E as funções, elas acabam se acumulando, né? Então, assim, eu tenho mais tempo para gerir o meu tempo com a minha filha. Meu esposo não pode parar o tempo dele de trabalho para me auxiliar com ela, né? Eu já consigo, já tenho um horário mais maleável. E aí, a hora que acaba o expediente profissional dele, ele vai para o expediente paterno, né? A mãe não. A mãe, ela tem o expediente materno 24 horas. A gente não consegue separar, ainda mais em tempo de pandemia, né? Então a gente fala assim, a gente precisa gerir esse tempo. Espera um pouquinho, agora é hora de eu trabalhar, né? Eu tô com a minha criança em casa, vou gerir o meu tempo para gerir o dela, né? Para colocar também para ela essa rotina e esse tempo. Mas eu não posso esquecer da Thaís profissional, que tem os seus afazeres, mas também não posso esquecer da minha filha, então eu não posso esquecer do meu afazer de mãe. Mas espera um pouquinho, eu tenho que fazer minha unha, né? Eu tenho que cuidar do meu eu feminino, né? Então eu tenho que ter o meu momento. Gerir esse tempo nem sempre é fácil. Às vezes as pessoas estão escutando a gente e falam assim, ah, mas vocês estão falando que para vocês é fácil, né? Vocês têm ajuda. Eu não tenho rede de apoio, né? Hoje eu também não. Então, assim, a gente fala, os meus pais não moram próximos. E numa situação como essa, a gente também tem que ter cautela, né? Então, assim, a gente acaba acumulando funções, né? Materna, profissional, feminina. E a gente vai olhando para esse tempo e vai falando, meu Deus, né? Está a favor ou está contra? Então, como que a gente faz esse balanceamento? Porque eu acho que é um balanceamento, né? Às vezes as pessoas elas falam assim, nossa, eu tô tão perdida que eu não vejo dicas, eu não vejo saída, não vejo uma luz no fim do túnel, né? Então, assim, a primeira dica, o primeiro insight que você dá para a gente começar a medir esse tempo e a gerir, né? Muito mais que planejar, é o que você falou. Sim, mesmo porque, não sei se, acho que travou aí, Thaís, ou tá de boa? Não, tá indo, tá normal. Mesmo porque é muito mais do que planejar. O planejar é uma das etapas finais de como você vai fazer o gerenciamento do seu tempo. Por quê? Primeira dica que eu dou. Para que você quer gerir o seu tempo? Se você não souber o para quê que você quer ter esse tempo de forma mais organizada, você realmente já não vai chegar a muito lugar. E o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas também às vezes falam assim, eu quero gerir meu tempo, eu quero ter mais tempo. Já começa errado, né? Porque não dá para ter mais tempo, né? Eu quero organizar melhor o meu tempo para que eu consiga ter mais tempo para mim. Legal. Mais tempo para você, mas para quê? Nossa, Jana, como assim, né? Sim, porque às vezes o que vai acontecer? Isso já aconteceu, gente, caso real. A pessoa conseguiu, né, de acordo com as minhas orientações e tudo mais, ela conseguiu ter 15 minutos livres dentro do dia dela. E ela me ligou, ela falou, Jana, o que eu faço agora? Falei, como assim? O que você faz? Né? Então, a dica de cara... Mas pra quê? Eu tô perdida. Exatamente, né? Então, de cara, pra quê? Pra qual papel você quer ter mais tempo? Pro papel mulher
que é o que a gente está dando prioridade aqui na nossa live, na nossa conversa de hoje, ok. Ok, o que que esse papel mulher quer fazer? Quer ler um livro? Quer fazer as unhas? Ô, Jana, em 15 minutos não dá para fazer a unha. Ah, vai de cara a segunda dica, Thaís, não vai ter jeito. Aí a segunda dica que está vinculada à primeira, aí ok. Então, ó, não dá para fazer as unhas em 15 minutos. Mas dá para eu ler pelo menos 5 páginas de um livro que eu tô louca para começar a ler. Mas em 15 minutos dá para eu relaxar um pouquinho no sofá e fazer uma meditação. Então, a primeira dica vai casar com a segunda, porque não tem como separá-las. Para que eu quero? E se sobrar 15 minutos do meu tempo, o que daquele para que eu consigo encaixar nos 15 minutos? Né? Porque Porque aí senão você gera uma escolhe. ansiedade e uma frustração, né? Exatamente, foi o que aconteceu com essa pessoa. Já faz anos já isso que aconteceu, até hoje eu lembro, porque foi algo que me marcou demais. Ela falou que a hora que ela viu no relógio, ela ainda tinha mais 15 minutos para sair de casa e ela já estava com tudo pronto. E ela se deparou numa situação que ela nunca tinha se deparado antes. E ela falou assim: nossa, e agora? O que eu vou fazer? Aí ela ligou para mim. Eu achei o Deixa eu pedir máximo. socorro. Mas assim, a primeira atitude que ela teve foi de ligar para mim, eu achei o máximo. Então, assim, de verdade, né? Para que você quer, né? Pro papel mulher, né? Então tá bom. Então o que que essa mulher quer? Ah, eu quero me maquiar melhor, eu quero ler nem que se for 6 páginas de um livro. O que que dá para fazer, né? Então, são as duas dicas que vão estar casadinhas, que você já tem que começar a pensar nisso. Para que eu quero? E se eu tiver 15 minutos, o que desses para quê dá para fazer em 15 minutos? Ou pelo menos começar. Porque você começa em 15, amanhã você tem mais 15, você vai concluindo, você vai fazendo. É o start, né? É esse início. Eu acho que às vezes a gente acumula tantas funções que a gente perde o fio da meada, como dizem, Uhum. né? E aí a gente se sobrecarrega de tal ponto que a gente não consegue fazer mais nada. E por mais que a gente tenha isso muito claro, né, que a gente desenvolva esse pensamento, que a gente aprenda, que a gente tenha essa consultoria, a gente sabe que isso nunca vai ser 100%, né? Hoje eu Uhum. estava na manicure e a gente estava comentando sobre isso. Eu falei assim para ela, amiga do céu, essa semana parece que faltou tempo. Ela falou, nossa, você também teve essa impressão? E a gente tem muita amizade, a gente ria da nossa conversa, porque ela me contando a falta de tempo dela para o que ela precisava e eu, pra, né, dos meus assuntos. E aí a gente começou a olhar e falar assim, nossa, a gente tem que priorizar. Aí eu ainda brinquei com ela e falei assim, precisamos de uma live com a Ojana mesmo, né? Isso é coisa de 1h30, 2 horas atrás. Então eu ainda brinquei com ela, eu falei assim, por mais que a gente saiba, que a gente priorize, que a gente tenha esse entendimento, esse conhecimento, não é sempre que a gente consegue colocar isso em prática, né? Uhum. Mas o que eu acho legal é que assim, a gente tem um pensamento reflexivo para falar, opa, tô num emaranhado que eu não tô conseguindo sair, espera um pouquinho, deixa eu pensar, deixa eu respirar, deixa eu Uhum. puxar o fio da meada e continuar, né? Porque eu acho que esse conhecimento, essa consultoria com você auxilia muito, né? De você ter as ferramentas, você vai se perder, óbvio, porque a gente é humano, a gente erra, né? Sim. Haja visto o que aconteceu hoje, divulgamos, né, a live do dia errado, a gente ia fazer um vídeo, Sério, trocou a nossa. arte, divulgou errado. Nós somos humanos, né? A gente tem aí a nossa cabeça funcionando, Uhum. vai falhar. Mas a gente tem que ter esse start, né? E eu acho que esse start hoje ele é muito importante pelo momento que a gente vive, né? Então, se a gente está numa rotina focada, hora na maternidade, hora no profissional, hora no feminino, e a gente às vezes se perde, né? Peraí, Uhum. agora é a Thaís mãe, não, não, agora é a Thaís profissional, não, não, agora é a Thaís esposa, é a Thaís, né? Que vai ficando sempre para depois, né? A gente acumula essas funções e a gente esquece do feminino. E eu acho que aí esse resgate, né? A Ojana não trabalha só com mulheres, né? Hoje o tema foi de mulheres porque a gente conversa muito a respeito dessas crianças, né? É a Uhum. Nádia de um lado, é a Bia do outro, né? É a nossa sala que nunca para arrumada, né? É essa gestão do tempo de ajudar essa criança. Boa noite, Gi. Essa gestão do tempo de ajudar essas crianças também nessa rotina totalmente nova, totalmente Uhum.
apreensiva para elas também, né? A gente fala assim, quanto tempo que essas crianças estão em casa, sem o convívio social, sem os amigos, né? Sem poder passear para onde elas gostavam. Então, eu acho que a gente está tendo que se reinventar. É isso, não é? E assim, resgatando lá dia 12, 15 de março, mais ou menos, né? De janeiro até março, eu estava num ritmo totalmente de home office, levando minha filha para a escolinha, e ok, né? De repente, de um dia para o outro, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Falei, gente, o que, que eu faço agora? Falei, bom, eu não estudei à toa e eu não tenho diploma à toa. Vamos lá, alguma coisa daqui eu tiro de proveito, né? Em uma semana eu me reinventei. Então, assim, o que, que eu fiz? Como eu já estou super acostumada, eu não preciso ficar muito pondo no papel, mas nesse momento teve que ser também. Meus papéis, né? Então, assim, não é reloginho, gente. Não dá para ser reloginho, porque criança não é um reloginho, né? A criança é uma caixinha de surpresa. Mas, assim, dentro dos meus papéis, qual é o meu papel? Então, de manhã eu vou conseguir fazer o meu papel de mulher, ou o meu papel de esposo, o meu papel de mãe. É esse olhar que a gente tem que começar a ter, né? Quais são as prioridades que eu estou tendo? A Gi teve uma experiência fantástica no workshop, né? Ela fez e ela descobriu que ela não tinha tempo para ela. Ela falou assim: claro que eu não estou usando esse tempo para mim, claro que eu não estou fazendo a unha. Eu nem me coloquei aqui nos papéis, né? Então, esse olhar da gente realmente ver onde estão os nossos papéis. Isso é importante, né? Então, ó, legal, bacana. Como que é meu dia hoje, para vocês terem uma ideia? A Nádia não tem hora para acordar, mas a partir das 7h30 eu sei que ela acorda. Então, ela pode acordar às 7h30 até 9 horas da manhã. Eu acordo umas 6, 6h30, adianto algumas coisinhas, como papel de empresária. Olha que loucura, né? Depois ela acorda, eu vou pro papel mãe e dona de casa ao mesmo tempo, que é tudo junto e misturado, né? E durante o dia, eu vou intercalando alguns papeizinhos possíveis de intercalar. Um deles é o de mulher, lógico, né? Eu não abro mão de uma maquiagem, então eu já estou ensinando ela. Filha, vem cá, a mamãe vai se maquiar. Lógico que eu não vou maquiar minha filha de 2 anos, mas assim, começa a ter esse olhar, né, de exemplo, inclusive, para a pessoa. Ou o que a Gi colocou, ó, não tinha espaço para mim na minha vida. Isso é muito importante, né? E hoje eu Que sei bom que que ela tem. percebeu. Então, e isso é uma coisa que você falou do se reinventar, né? Porque às vezes a gente nem percebe que nós não estamos tendo espaço na nossa vida. Porque a gente está no automático. E quando a gente entra no automático, a gente realmente não percebe algumas coisas. E aí ter esse olhar, né, de opa, pera lá, cadê o papelzinho que me, né, de repente até fazer um bem bolado ali com o marido, ou com a namorada, ou enfim, com o seu companheiro. Olha, vamos distribuir os papéis, né? Vamos começar a distribuir de uma forma bem de cúmplice mesmo. E hoje, para você, Thaís, estar aqui, para a Ojana estar aqui, nossos maridos estão com as nossas filhas, Opa! né? Então, Assistindo a mãe, mandando coraçãozinho ainda aqui. então é Ela esse fala, mãe, olhar. você vai para a reunião? Olha como ela já sabe gerir o tempo dela. Mãe, você vai para sua reunião? Eu vou te assistir. Ah, gente. Tá que fofa. Então, a minha filha falou assim, ela não fala igual a Bia ainda, né? Que ela é um pouquinho mais Sim, novinha, menorzinho, né? mas ela falou assim, mamãe, baiá? Eu falei, mamãe, o quê, filha? Ela, baiá fora lá? Ou seja, a mamãe vai trabalhar lá fora? Aí ela já sabe que o papai trabalha fora, fora mesmo, que ele já saiu do home office, e a mamãe trabalha dentro de casa, então ela já associou. E ela já sabe os horários que a mamãe dela trabalha e que o papai dela trabalha. Isso, gente, é recriar o ambiente familiar. É realmente mostrar para a criança. E não tem que esconder, é a realidade. E Mamãe o que precisa eu acho trabalhar legal é agora. que você fala assim, não esconder, né? Desculpa te cortar, mas vou trazer um exemplo. Mostrar a realidade. A criança, elas são tão assim fáceis de aprender, de captar, né? De Uhum. interiorizar esse aprendizado muito mais fácil que a gente, né? Que essa semana eu tenho um notebook velho, que já tem um HD, é só a carcaça, e eu dei para a Bia para brincar. E essa semana ela colocou, eu até publiquei a foto, ela colocou no sofá, pôs a cadeirinha com as bonecas de frente para o notebook,
e elas estavam trabalhando. Então eu tinha que fazer silêncio, eu também não podia falar, né? Depois... Porque quando trabalha tem que fazer silêncio. Então se eu falasse alguma coisa, ela fala, tô trabalhando, mãe. Porque às vezes eu estou em reunião e eu faço, a mamãe tem reunião, tô trabalhando, né? E aí ela interiorizou, ela já está fazendo a gestão do tempo dela, né? Então ela já arrumou o ambiente dela de trabalho e ela sentou e imitou a rotina da família, né? Então você fala, que bacana, o brincar está trazendo o real de uma forma leve, com as regras, né? Então não pode falar porque está trabalhando, né? E aí você vai vendo que essa geração que está vindo, como a Nádia, como a Pia, já tem uma percepção e que cresça com essa percepção, porque a nossa geração não tem, né? Hoje a gente está aprendendo agora, né? Então, assim, a gente trabalhava no tempo relógio, era o que você falou, era no automático, e vai. E a hora que a gente via, acabou o dia, não tinha feito nem o que tinha que ter feito, e, né? E parece que a geração de hoje, não, ela já está mais reflexiva, mais observadora, né? Então, assim, que delícia poder ver as nossas meninas fazendo essa reflexão e participando com a gente, né? Que nem a Jaque falou assim, é bem isso, conseguir voltar a fazer atividade física foi um ganho. Justamente, essa semana ainda falei para a Jaque, eu falei assim, nossa, parece que a gente às vezes vai indo, né? E não se percebe. E ela foi fazer caminhada com a Raíssa. Aí eu falei assim, olha que delícia. Né? O momento mãe e filha, aquele tempinho que a gente tem, que a gente senta, que a gente faz uma caminhada, que a gente vai brincar, não importa. Mas o que a gente vai fazer com esse tempinho, né? E é legal assim, né? Dá pra gente fazer os mesmos papéis junto com elas também. Sim. Com os nossos filhos também. Eu postei agora há pouco, à tarde, um stories com ela no meu colo. Porque ela falou assim, deixa eu ver, mamãe, quer ver nada? Aí ela começou a fazer caras e bocas, eu falei, vai, eu vou postar, porque é isso, entendeu? É essa a realidade, né? Então, assim, em alguns momentos, o nosso papel mulher tem que ser nosso, beleza? Porém, em alguns momentos, o nosso papel mulher também dá para ser junto aos nossos filhos, até como exemplo para eles. Isso se torna uma coisa mais leve. Ela escolheu o batom que eu tô agora, pra você ter uma ideia. Ela, toma, mãe, esse é lindo. Ainda bem que é lindo mesmo. Ainda bem que combinou. Exato. Então, esse olhar de, assim, é fácil, gente? Claro que não é. Não dá para falar que é fácil. É humanamente impossível ser fácil, porque nós somos seres humanos, né? Uma caixinha de surpresa. Só que, vamos voltar na primeira dica? Para que você quer ter uma gestão do tempo melhor? Né? Ancore isso em você, porque aí você vai ter o seu verdadeiro motivo pelo qual você vai lutar por uma gestão do tempo melhor, né? E assim, eu hoje, Ana, pelo menos, né, adoro me maquiar, enfim, nananã, e a Nádia tá indo, tipo, ela já tá olhando, ela já tá curtindo, isso para mim vai ser, nossa, para mim vai ser muito gostoso. Tem gente que não gosta de se maquiar, mas gosta de se arrumar, ela já escolhe roupa, né? Então, ao mesmo tempo, a gente... Eu coloco 4 peças de roupa para ela e ela tem autonomia para escolher dentro daquelas 4, né? Ela não sabe que tem mais, mas assim, né? Então... A minha já sabe bem. Ela já abre a roupa e escolhe. E quando a combinação é perfeita? Esses dias ela quis pôr um tênis, assim, com nada combinando, mas tudo bem, filho. Vamos que vamos, né? Autonomia. Autonomia. E essa gestão, esses papéis, né? Que quando você tem clareza, né, gente? Clareza. Isso é fundamental. Tenha clareza dos seus reais papéis. Com certeza você vai conseguir entender o quanto cada um está tendo um peso na sua vida, mas não é um peso de peso, é um peso de porcentagem, né? Gente, agora eu estou no meu papel de empresária e mulher ao mesmo tempo. Que não deixa de ser uma realização feminina, né? Quando você começa a fazer essa associação, você vai ver que você tem tempo como mulher. Talvez você não tenha o tempo que você queira hoje, mas aí é uma questão de realidade versus expectativas, que dá uma outra live, inclusive. Opa! Logo a gente vai ter o canal no YouTube, meu canal tá para sair. Aí a gente já não dá, olha que show. Aí a gente já faz com mais meninas, né? A gente traz a Nádia para trazer essa culpa materna que a gente já trabalhou.
A gente traz a Gi para trazer esse financeiro, porque as mulheres hoje estão Sim, gerindo o seu financeiro junto com o seu profissional, porque não adianta ser só profissional e não saber gerir a sua vida financeira, exato. né? Aí a gente traz a Jaque com as suas milhares de ideias de ambiente, porque a gente também precisa trabalhar num ambiente Uhum. aconchegante, né? A gente traz a Elis para cuidar das nossas mídias, do nosso marketing, para nos ajudar, né? Faz Olha um que bem rede de bolado. mulheres que a gente vai construindo, né? E tantas outras que já passaram aqui com a gente na liderança, né, Jana, que somam, né? A gente vai se conhecendo, vai estabelecendo essa rede, vai gerindo o nosso tempo, né? Vai fazendo com que todas comecem a ter a visualização do trabalho da outra e que isso também possa entrar dentro do nosso tempo de trabalho, né? Eu acho que isso é muito gostoso também, de você olhar para você, mas olhar para o outro, essa rede que a gente estabelece. Porque você fala assim, ah, a gente não tem uma rede de apoio materna, às vezes não tem alguém para te ajudar nesse momento, né? A gente tem que gerir, mas a gente tem uma rede de apoio feminina, a gente tem uma rede de apoio empreendedora, Uhum. né? Que a gente consegue gerir esse tempo coletivo também, né? Porque é o que você falou, quando a gente tem um objetivo e um planejamento, tudo fica muito mais leve. Então, olha, hoje eu vou fazer isso, eu consigo chamar a Ojana para me ajudar, assim eu já divido um pouco do meu fardo, né? Uhum. Fardo no sentido Sim. positivo, né? E a gente entra naquele outro ponto que a gente já falado sobre a estafa, né? Se você não tem uma gestão de tempo adequada, até a pergunta que a gente falava, né? Como podemos viabilizar esse tempo sem nos sentirmos estafados, né? E eu acho que aí você traz aquela dica de chave de ouro, né? A estafa está ligada com o quê? Com a falta de planejamento, né? Ou com a falta de uma visibilidade maior do que eu preciso, do que eu quero e do que eu consigo naquele momento. É, a estafa está ligada com os dois, porém, principalmente com a falta de você saber o que você realmente quer. Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer caminho é caminho, vai nos levar a qualquer lugar. E aí a frustração vem junto, a ansiedade vem junto, e aí a gente fica correndo atrás do próprio rabo, igual o cachorrinho, né? Isso dá estafa, né? A gente patina, 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 patina e não sai do lugar. E por que que a gente não sai do lugar? Falta de clareza. Falta de clareza daquilo que você quer para com você mesma, né? Então, assim, lá em março, em uma semana, eu tive que me reinventar. Falei, não, pera, o que que eu quero para mim? Calma, vamos respirar, né? Então, Né? respira, respira. Respirou? O que eu quero para mim? Essa clareza é fundamental, né? Ela vai te nortear, ela vai ser o seu farol guia. A estafa vai aparecer? Vai. Hora ou outra, óbvio que vai. Pelo amor de Deus que não, né? Porém, quando você tem já o seu caminho, é mais fácil seguir. É o recalculando rotas do GPS. Você sai um Calculando pouquinho, rotas. é, você sai um pouquinho da sua rota, a GPS já fala recalculando rotas, e você fala, opa, volta, porque eu realmente errei o caminho. Então, esse autoconhecimento, né, que é um dos pilares da inteligência emocional, que eu trabalho demais, que é o pilar um, né, que é a autoconsciência, é fundamental, né? Ó, nossa, é verdade, minha rotina mudou muito. Porque A você Flávia foi começa. minha aluna, Osana. Ah, que legal! Oh, Oi, quando Leila, era boa noite. criança, e hoje já é uma mulher, já é Meu, professora também. Ô, olha que Flavinha, lindo. a minha Flavinha, minha eterna Flavinha, nossa rotina como docente mudou muito. Verdade. Então, assim, essa clareza sai de um estágio, fui para um muito bom e fui para um novo emprego. E isso muda tudo, muda a percepção, muda a clareza, muda foco, muda propósito de vida. Então, as nossas clarezas, os nossos propósitos, eles estão tendo que sempre ser revisitados, né? Sempre se olhar para você mesma, né? É egoísmo? Não, não é egoísmo, pelo amor de Deus. É você se cuidar para conseguir cuidar de um outro ser, pequeno, por sinal, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade imensa em nossas mãos que, graças a Deus, a gente consegue dar conta. E agora eu vou entrar num detalhezinho. Dar conta de tudo? Jamais. Tudo é muita coisa.
né? É dar conta daquilo que você consegue dar conta. Lembre, 7 dias da semana, 24 horas por dia, 30 ou 31 do mês. É isso, gente. Trabalhar com blocos, né? Uma hora a estafa vai acontecer, mas quando você trabalha por blocos, bom, hoje meu bloco para fazer é isso. Uma amiga minha falou assim para mim, ô Jana, quando ela fez o workshop comigo, ela falou assim, agora eu sei pelo menos o que eu tenho que fazer, não importa a hora. Eu sei o que eu tenho que fazer, né? E só de eu saber o que eu tenho que fazer, fica mais fácil de eu gerir o tempo. Por quê? O que eu consigo fazer mais rápido eu já adianto, o que eu consigo fazer com as crianças acordadas eu já faço, o que eu só consigo fazer com as crianças dormindo eu deixo para fazer só. Ah, e agora, Jana, as crianças não dormiram hoje, o que que acontece? É aquele olhar da flexibilidade, do replanejamento e de pedir ajuda, né? E de Senão a não se gente. frustrar, né? Eu acho que a palavra frustração, ela tem que estar sempre junta com isso. Porque é o que você falou, ai, hoje ela não dormiu. A pessoa se frustra. E agora, meu Deus, Uhum, eu tinha planejado para isso, amanhã vai acumular função. uhum, Prioridades, né? A sim. gente consegue trazer isso, a gente consegue elencar essas prioridades, né? Eu estava até olhando aqui na mesa do escritório, mas eu acho que eu guardei um caderno. E não é agenda, é um caderno. Uhum, Eu é. não tenho um planner lindo igual da Gi, não tenho. Também Ó, não, não tenho. o meu Não guardei. é um caderno, Então ó. aqui eu guardei. Não, Ah lá, é um caderno de eu carta também tenho um preta aí. caderno que eu vou anotando e vou ticando, né? Às vezes eu olho e falo, puxa, faltou isso. Ah, e amanhã? Amanhã eu começo por isso, né? Para Sim. não procrastinar, que foi o que você ensinou pra gente, né? Qual é aquela tarefa que às vezes não vai, não vai, não vai? Gente, libera, deixa fluir, né? Para que novas Uhum. ideias venham. Então, para não ter essa procrastinação, eu começo às vezes por aquilo que eu não consegui fazer no dia anterior, né? Vou elencando as prioridades. E é o que você falou, a nossa rotina é uma caixinha de surpresas, ainda mais com as crianças em casa. Então, às vezes você planeja, você tem o teu objetivo, você tem clareza. Deu uma pane, né? Não tem Uhum. problema. Recalculando rota, né? Recalculando rota e analisando essas prioridades. É isso que a gente precisa fazer, mexer nessas prioridades. Exata. Às vezes, olha, ontem eu ouvi algo muito legal. Adoro planner, mas não tenho paciência de fazer. Verdade, Flávia. Eu Eu acho o vi o da planner gente lindo. encantada, mas eu sei O que o meu Davi ia eu ficar achei. guardado. O caderninho é Não, exato. Eu acho lindo o planner. É, ontem eu ouvi uma coisa muito, muito legal. A pessoa falou assim para mim, ô Jana, como que eu faço se tudo para mim é importante? Falei, ops, tem alguma coisa de errado nessa história, né? de novo, né? Tudo é muita coisa. E tudo ser importante, ou você não está sabendo priorizar, ou você não está sabendo delegar, né? Não, mas tudo é importante para mim, tudo é importante. Falei, sim, tudo bem. Não estou discordando que tudo possa ser importante, mas com quais pesos? E às vezes, gente, aí depois ela falou assim para mim, putz, eu vou ter que me desapegar a algumas coisas que eu Tá vendo? considero importantes, né? Então, olha que interessante esse olhar, né? Tudo pode ser importante? Pode, só que tudo é muita coisa, né? E tudo tem que ser você? Ah, tem. Mas por quê? Né? Então, Exato. esse saber desapegar é importantíssimo. Boa noite, Josi. Esse olhar de desapego, não de desapego de largar, não, gente, não é culpa, não. É saber delegar. E eu também ouvi uma coisa muito legal. Quando a gente delega, né, quando a gente sabe falar o não, a gente também ajuda a outra pessoa a se desenvolver. Porque às vezes a outra pessoa também está numa área de conforto ou de comodismo, que sabe que se pedir para a Thaís vai fazer. E aí, o dia que a Thaís fala não, ou ela se desenvolve, ou ela procura outra Thaís, né? Então, gente, ó, aprende a priorizar. Tudo é muita coisa, tudo ser importante, considere, né? Só pode ser você, por quê? Por que que só pode ser você? Né? Ter esse olhar bem delicado, bem humanizado da real situação que está acontecendo com você, né?
E aí a gente corre para os maridos, para os companheiros, enfim, para quem estiver no nosso lado nos ajudar. E aí as pessoas escutam a gente falar e acham que a gente nunca passou por essa frustração, né? E aí eu compartilho uma coisa. Gente, eu não sabia, vamos falar no passado, delegar, né? Uhum. E a minha vida inteira, né? Eu acumulava. Então, assim, eu faço, não vou pedir para a Rojana, não. Eu faço, não vou pedir para a Gina, não. Eu faço. Gente, você adoece, né? A nossa máquina não aguenta, né? A máquina daqui manda para daqui, somatiza e já era, né? E aí você vai para uma terapia, você vai para uma consultoria, você escuta o outro e você começa a falar, peraí, tudo é muito, e eu adorei isso eu aprendi agora, né? E nada também é muito, mas assim, o que eu sempre eu passei a começar a analisar, né? Eu passar para o outro fazer. Ele pode não fazer tão bem quanto eu, né? Olha a análise crítica, né? Mas eu também estou ensinando ele e eu estou me permitindo também compartilhar o meu conhecimento, né? E ele compartilhar comigo o conhecimento dele, a visão dele. Por que a minha visão está sempre correta? Por que a dele não pode estar mais correta que a minha? Ou por que uma não pode se complementar com a outra? Né? E isso traz leveza. Nossa, eu falei, quando eu comecei a aprender a fazer isso, é lógico, a gente tem quedas? Tem, né? Às vezes a gente tem que calcular a rota, né? Tem que voltar, respirar e seguir, né? Mas a gente começa a ter leveza, a gente começa a ver que nem tudo é prioridade, né? Que isso já não é, e isso eu posso pedir para o outro. E se ele não fizer como eu gostaria, não é tão bem, mas é como eu gostaria, tudo bem também. A gente vai se ajeitando, né? E a gente vai tendo fluidez, né? Na nossa vida, na nossa jornada. E eu acho que, assim, os seus conhecimentos, quem não acompanha a Rojana no Instagram, depois, por favor, né? Acompanhe, porque ela traz excelentes reflexões pra gente. A gente começa a olhar e a gente fala, opa, né, da procrastinação eu achei fantástico, não vou esquecer aquilo, né? Então, assim, por que a gente procrastina, né? Por que a gente não libera? O meu pai sempre me ensinou uma coisa, se você tem dois problemas e você resolve você só resolveu 50%. Então, elimine, resolva, são dois só, resolva os dois 100%. E aí ele sempre me contava uma história, sempre me conta uma história, vira e mexe, ele relembra essa história para mim e para minhas irmãs. Tem um monstro embaixo da cama, resumindo. O que você vai fazer? Eu não vou ficar no meu quarto, né? Eu não quero mais essa cama, eu quero outra cama. Vai lá e corta o pé. A partir do momento que você cortou o pé da cama, a cama não tem mais o vão para o monstro entrar, resolvido. O que isso quer dizer? Resolva, não procrastine. Né? Porque senão você gera estafa, você não vai gerir o seu tempo com qualidade. Essa reflexão é bem por aí, né? A Flávia falou, já vou seguir a Rojana. Segue, Flavinha, que você vai amar. É bem por aí sim, gente. E aqui essa questão do procrastinar é um caso sério. Só vou voltar um detalhezinho e já entro na procrastinação. Hoje, prioridades. A Nádia acordou a milhão, 7h30 da manhã. Falei, bom, beleza, né? Bora, vamos lá, né? E ela tá... Mas acordar às 7h30 da manhã é uma coisa. Acordar às 7h30 da manhã ligada no 330 é outra, né? Aí eu já mandei uma mensagem pro meu marido. Falei, meu dia hoje eu já percebi que vai ser um pouquinho intenso. Me adianta 15 minutos de você chegar, que é o suficiente para mim. Concilia, né? Já dei um toque. 7h30 da manhã eu já dei um toque para ele. Ele conseguiu chegar até mais do que 15 minutos mais cedo. Então, esse também delegar é também pedir ajuda, né? Estou voltando um pouquinho na questão do pedir ajuda, porque às vezes você fica assim, para que eu vou falar para ele chegar mais cedo? Deixa, né? Enfim, deixa acontecer. Eu me viro, paciência, né? Não é bem por aí, né? Eu me viro, paciência. Eu não consegui lavar a louça do almoço porque a Nádia estava pulando em cima do sofá, que eu só vi a hora que ela ia dar de cabeça no chão hoje. Aí eu falei assim, não tô conseguindo lavar a louça do almoço. Ele falou assim, beleza, deixa do almoço e da janta que eu faço. Ele, ok, né? Se fosse antes, há um bom tempo atrás,
Gente, não lavar a louça para mim, nó, é a morte, porque assim, me estressa ao extremo ver louça suja. Hoje eu olho e falo, eu prefiro me estressar achando que a minha filha vai cair do sofá, ou eu prefiro estar ao lado dela e lavar a louça mais tarde. Uma questão de escolha, né? E aí, entrando até na procrastinação que a Flávia acabou de falar, que é a rainha da procrastinação, a gente tem que entender que às vezes nós estamos procrastinando, por quê? Primeiro, não estamos sabendo fazer uma boa gestão do nosso tempo, isso é fato, né? Segundo, às vezes a gente está procrastinando porque aquela tarefa não condiz mais com os nossos objetivos e valores, porque às vezes a gente está deixando de fazer porque não faz mais sentido para a gente fazer aquela tarefa. E aí fica difícil fazer por conta disso, né? Então você tem que começar a olhar aquele autoconhecimento lá. Por que não olhar para o relógio propriamente dito? Olhar para dentro de você, né? O que está me fazendo fazer eu não fazer? Olha que louco, hein? O que está me fazendo fazer eu não fazer? É a minha má gestão do tempo ou aquela tarefa que eu não consigo terminar não condiz mais com os meus valores e com os meus objetivos? Tenta pensar nisso, Flávia. Depois você me conta. Perfeito. E aí a gente vai seguindo já para o nosso rumo final, que a gente tem aí 15 minutos. E aí eu digo para vocês, né? A nossa live de hoje foi um insight. Foi algo para acender uma luz aí, para você falar, opa, peraí, minha gestão do tempo tá falha e eu preciso me reorganizar e eu não tenho instrumentos para isso. Ou eu tenho alguns instrumentos, mas também não sei utilizá-los. Porque às vezes a gente tem um instrumento e não sabe utilizá-lo. Né? A gente lê, a gente pesquisa, a gente tem a teoria, mas a gente não tem aquela facilidade para pôr na prática. E a Ojana, ela tá com workshop, pessoal, né? Já tem uma turma em andamento, teve uma, já terminou, ontem começou outra, né? Mas ela já está se organizando para janeiro, porque ela já está gerindo o tempo dela, né? E aí a gente fala assim, poxa, mas janeiro tá longe, gente, janeiro não tá longe, janeiro é daqui menos de um mês, né? Então, assim, se você precisa gerir o seu tempo, vamos começar promessas de ano novo que não são só promessas de papel, né? Vou aprender a gerir o meu tempo, vou aprender a parar de procrastinar. Então, a Ojana tá com esse workshop, tem um valor super bacana, tenho certeza que se falar que estava na nossa live, ainda vai ter um descontinho, que a Ojana, ela é top para isso. Com certeza. Né? E aí ela vai trazer aí algumas ferramentas e alguns exercícios que auxiliam a gente a gerir esse tempo, né? Nós fizemos um resumão da nossa live de hoje, fiz uma entrevista com a Ojana aí essa semana, e a gente tem amanhã, entrando no blog da Liderança Educativa, a entrevista dela, né? Com todos os contatos, com algumas dicas que ela já falou aqui hoje. Então, amanhã está entrando no nosso blog, no nosso site, liderançaeducativa.com.br/blog. E tanto eu quanto a Rô vai colocar no nosso Instagram, né? Um link ou já a chave para essa entrada aí para vocês lerem o textinho dela. Eu acho que você tem que deixar um insight, uma curiosidade, um spoiler aí do seu workshop, para a gente ir finalizando antes que o Instagram tesoure a gente. Vou deixar um spoiler que eu acho o máximo. Vocês acham que no meu workshop Gestão do Tempo tem planner? Vocês acham que eu falo sobre planejamento? E aí, Flávia, o que você acha? É o máximo quando as pessoas entram para o meu workshop, elas acreditam que eu vou trazer assim um monte de planner, horários para respirar e nanana. É muito mais do que isso, gente. O workshop Gestão do Tempo é, como eu disse bem no início, a gestão do tempo vai além, muito, muito, muito além de um tempo, né? A gestão de um planejamento, de um planner. Não tem, Flávia, não tem, Josi. Josi, não tem. Não tem. Sabe por que não tem? Porque no meu workshop Gestão do Tempo, eu faço a sua gestão do seu tempo, né? Eu ensino você a fazer a gestão do seu tempo, que é diferente do meu, que é diferente da Thaís, que é diferente de todo mundo.
Então, eu trabalho além da gestão do tempo, né? Eu vou um pouco além. Porque o planejamento, o planner, isso tudo é fundamental e ele precisa. Só que antes de chegar nele, eu faço a gestão do tempo. Na hora que eu chego nele, eu vou estar fazendo gestão de tarefas, que é bem diferente de gestão do tempo. Faz sentido isso para vocês? Agora ficaram Ah, meu curiosos? Deus. A curiosidade, a pulga atrás da orelha. E eu acho que é isso que faz a gente refletir e pensar no nosso dia a dia, né? Quando a gente olha pra gente, a gente consegue olhar para o outro. Então, assim, a gente precisa estar bem com a gente, né? Essa gestão do tempo não pode brigar, não pode ser gestão do tempo feminino, materno, brigando. Tem que estar congruente, né? Tem que estar junto, tem que estar caminhando ali lado a lado. Eu acho que é isso, porque nós já estamos em. Ah lá, eu sou muito determinada para umas coisas, mas para outras, super importante procrastino. É exatamente, né? Josi. Porque será que isso, Josi, acabamos de aprender, será que isso ainda faz parte da sua rotina? Faz parte dos seus interesses? Né? Vamos avaliar isso, vamos gerir isso. E eu brinquei com a Rojana essa semana. Precisamos gerir o tempo para tomar um café com a Rojana. Né? Já virou até um slogan. Né? Porque às vezes a gente não tem tempo de tomar um café, gente. Né? Se a gente. Às vezes eu tenho uma amigona em Santo André, que eu sou de lá, minha amigona assim, de muito tempo, ela é comissária, então a gente se falava muito em horários malucos. Gente, ultimamente nem isso eu tenho feito. Eu lembrei dela hoje 15 vezes para mandar uma mensagem para minha xará, para a Thaís, e não consegui. Por quê, gente? Porque às vezes a gente vai ligando no automático. E essa semana eu vou dizer para vocês, eu estou no automático. Graças a Deus que a semana acabou para eu recalcular a minha rota, né? Porque às vezes a gente liga o automático e vai embora. E aí é a hora que você para, respira e vê que você está fora do prumo, recalcula a rota. Eu acho que isso é o principal, é o ponto de início, né? O botãozinho que liga e agora fala, opa, vamos nos reinventar, vamos nos reorganizar. Rojana, obrigada. Às vezes eu falo, Rojana, é um H mudo, é Rojana. É H mudo. Não faz mal, porque ela já até atende, né? E vamos que vamos, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada pelos seus ensinamentos nas suas redes sociais, né? Quem não acompanha, acompanhe. Vai aprender, vai refletir, vai ensinar, porque a Rojana é uma pessoa também super aberta a ouvir a gente. Eu acho que isso é muito importante para o coaching também. Né? Ela não tá para dar as orientações, ela tá dando insights para a gente pensar, né, Rô? A Roberta chegou aí, a Rô é uma querida também. Rô, você chegou no fim, mas agora você assiste no IGTV, tá bom? Que a Rô deve estar aqui também, ó. Assim, ó, eu não dou resposta, gente. Não me pergunte que eu não dou resposta. Como assim, Jana? Vai lá no meu Instagram. Vocês vão entender bastante sobre isso. E agora, já sabe. Pessoal, vamos gerir o tempo. O que a gente vai fazer com esse restinho de noite? Ô, Josi, a minha tá no fogo que eu já estou escutando. Boa noite, linda. Olha lá, ó. Olha só. A Roberta. A Josi tá falando que foi pouco, mas valeu. Hã? A Josi falou assim, ó, foi pouco... Não, não caiu, ó. Fala, Gi, a Gi quer fazer uma pergunta. Pera lá. Fala. A Josi falou assim, foi pouco, mas valeu. É que o Instagram não deixa a gente ficar mais tempo, Josi. Senão a gente ficaria vários tempos. A gente quer fazer muitas perguntas. Então você vai para o workshop. Porque nós já estamos acabando. Já era. Não. Muitas perguntas. Anote todas para gerir o seu tempo workshop também. A Gi tem canal aberto, Gi. Vai lá no direct no Instagram. A Rojana não dá resposta. Ela só fica fazendo a gente pensar, né? É bem isso. Tem hora que dá vontade de entrar e enganar, mas não tem problema. A gente vai aprendendo a lidar com as perguntas sem resposta. Porque as melhores respostas não são as minhas, são as de vocês. Porque o meu mapa mental é diferente do seu. Né? Eu só conduzo e te oriento a encontrar a melhor resposta dentro da sua vida e da sua realidade, não da minha. Por isso que eu não dou resposta. Ah lá, ó, terminou a live. Boa noite, pessoal. Obrigada aí, Rô, de novo, pelo bate-papo. Descontraído como a nossa foto de divulgação da live. Toda mulher, toda feminina.
né? Toda Eu acho que é isso poderosa. que a gente, toda vaidosa, eu acho que é isso que a gente tem que transparecer primeiro pra gente, né? Esse olhar Uhum. feminino, esse olhar interno que a gente tem. Obrigada aí por vocês estarem acompanhando a gente. Quem perdeu, tá salvo no IGTV, no meu e no da Ru. Bom fim de semana. Beijo, gente. Bom final de Beijo. semana. Boa gestão do tempo para vocês. Vamos aproveitar o que nos resta até meia-noite. Exato. Tchau, tchau, Tchau. menina. Tchau, Beijão. tchau.